Toda mudança dá medo. E eu quero que hoje, nessa live, você veja a mudança como se ela fosse um portal. Um portal para uma nova vida. Um portal para uma nova história. Percebe? Não existe eu dar um passo de coragem e não sentir medo. Então, o tema da nossa live hoje é os principais medos que eu enfrentarei se eu me separar. Irmã, uma separação é uma mudança muito grande. Uma separação de um namoro, uma separação no caso de um divórcio, de um casamento. Olha, uma mudança de emprego é uma mudança grande. Toda mudança vem acompanhada dos seus medos. É absolutamente normal. O nosso cérebro, segundo a neurociência, está sempre economizando energia. Então, ele não quer pensar na mudança, ele quer te levar ou te deixar permanecendo na sua situação de vida atual. O teu cérebro não quer que tu mude, tá? Se, por exemplo, tu quer fazer um exercício diferente, ele vai querer te deixar em casa assistindo Netflix no sofá, porque é o que ele conhece. Então, toda mudança, além de carregar os seus medos, ainda vai encontrar a resistência do nosso cérebro, segundo a neurociência. Então, dito isso, toda mudança vai trazer muitos medos. E aí é um exercício que eu quero trazer para vocês hoje. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Todo medo esconde um desejo. Sim, esconde um desejo. Eu quero que você encontre os desejos por trás desses medos. Mas primeiro você vai listar quais são esses medos. Vamos falar do divórcio. Medo de ficar sozinha, medo do fator financeiro, medo que os filhos sofram, medo de baixar o padrão de vida, vergonha, de ser separada. Então, você vai enfrentar todos esses medos. Então, já começa listando todos esses medos. Quais são os meus medos? E aí vocês podem fazer esse exercício aqui no chat. Escreve quais são os seus medos em relação a essa decisão que você quer tomar. Lista quais são os medos. Depois, você vai escrever os desejos que existem por trás desses medos. Por exemplo, um medo de me separar, né? Tem muitos clientes que vêm com esse medo. Bianca, olha, eu não tenho coragem de me separar, eu tenho medo do novo, eu tenho vergonha de ser separada, eu tenho medo de ficar solteira, eu nunca fui solteira na vida, então eu tenho esses medos. E aí eu faço esse exercício com ela, ok. E quais são os desejos que tem por trás desses medos? E aí elas começam. O desejo de ser feliz, o desejo de viver uma vida de verdade, o desejo de viver realmente e não só sobreviver. Muitas mulheres que eu atendo, inclusive homens também, estão só sobrevivendo. Tipo assim, um dia após o outro, vivendo um dia após o outro, sobrevivendo. E a minha proposta com vocês sempre foi de viver uma vida de verdade, de viver uma vida baseada nos seus desejos, de uma vida baseada na autenticidade. Então, você que está aqui comigo, lista quais são os seus maiores medos em relação a essa decisão que você está tomando ou que você quer tomar, ou se você está passando por uma separação. Quais são esses seus maiores medos? Porque todo medo esconde um desejo. Quando eu foco no medo, eu paraliso total. Faz sentido?
O medo paralisa, é normal, não sei o que estou dizendo, é a ciência. Então, quando eu foco nos medos, eu paraliso. Por isso que eu estou pedindo para você perceber quais são os desejos que tem por trás desse medo. Porque quando eu foco no desejo, a energia do desejo movimenta. Eu me animo, eu consigo dar passos de coragem. Mas quando eu foco no medo, minha irmãzinha, não tem como eu sair do lugar, tá? Não tem como eu sair do lugar. Então, dito isso, toda mudança assusta, toda mudança dá medo, mas eu quero que você veja as mudanças como portais, e esses portais vão ser a entrada de uma nova vida. Ai, vai ser uma vida fácil? Eu não estou dizendo que vai ser uma vida fácil. Até porque nem Jesus disse que a vida ia ser fácil. Jesus disse, vamos ter tribulações. Porém, precisamos seguir, apesar de, com ânimo, com coragem. Então, é essa a proposta, né, que eu tenho aqui com vocês, para você focar no desejo e não no medo, ok? Principalmente para quem vai assistir essa live depois. E aí, dito isso, eu escrevi aqui alguns medos normais que toda mulher e homem também enfrentam numa separação. Um medo eu já disse, que é o medo do novo, do que está por vir. E o nosso cérebro vai querer sempre que a gente dê um passo para trás. O nosso cérebro quer que a gente aqui esteja dirigindo o carro, olhando para o retrovisor direto, olhando para trás. Porque ele quer que tu vá lá para trás. Então, é o medo da mudança, é o medo do novo, é o medo de uma nova vida que você precisa dar vida a essa nova vida para você não ficar no modo sobrevivência. Então, é normal você ter medo de dar esse passo. Só que você prefere ficar num relacionamento ruim mais quantos anos? E aí já escreve aqui pra mim, há quanto tempo você vive uma situação ruim no seu casamento? Há quanto tempo você vive uma situação ruim no seu namoro? Há quanto tempo você sente que esse não é mais o seu lugar? Então, tudo isso eu tô falando o medo do novo. O medo do novo assusta. Então, esse medo do novo, do que está por vir, é um medo que paralisa muito toda mulher e todo homem que está passando por uma separação, tá? O segundo medo, muito comum, muito forte, é o medo de baixar o padrão de vida, é o medo de não dar conta financeiramente do recado. E eu entendo, irmã, eu entendo. Várias alunas minhas, pacientes, fazem uma poupança para poder se separar. Passam ali 1 ano, 2 anos, conscientemente, fazendo uma reserva financeira para poder se separar. E eu oriento que ela faça mesmo. Tem que fazer uma reserva financeira, porque o medo do financeiro, você não ter dinheiro para arcar ali, às vezes, o básico, aquele medo do financeiro, da sua situação financeira pós-divórcio, é um medo muito real. Vai fazer muitas vezes você voltar para a situação de origem. Então, faça sim uma reserva financeira. Precisa. Faça ali uma poupança e todos os meses garanta ali que você está construindo, que você está poupando para você construir uma nova vida. Então, primeiro medo, o medo do novo, do que está por vir. Segundo medo que você vai enfrentar no caso de uma separação, o medo do fator financeiro. Novas responsabilidades financeiras, baixar o padrão de vida é um medo muito comum. O próximo medo, né, é um medo também que a maioria das minhas alunas tem. Medo dos filhos sofrerem. Quem é mãe aqui que está assistindo essa live ou pai, tem medo dos seus filhos sofrerem no divórcio,
dos filhos não crescerem naquela estrutura familiar tradicional. O medo dos filhos não terem o mesmo padrão de vida. Então, esse é um medo muito real de quem passa por um divórcio. É ou não é? Diga para mim, você que está aqui assistindo. Ai, os bichinhos vão sofrer muito. E aí você vai ficando no relacionamento ruim, com medo dos filhos sofrerem. Você vai empurrando com a barriga uma situação que já é para você ter decidido há muito tempo, com medo do que pode acontecer com seus filhos. E eu vou dizer uma coisa por experiência própria. Eu tenho vários relatos de pacientes minhas. Ai, Bianca, se eu soubesse que os meus filhos iam tirar de letra, eu já tinha saído desse relacionamento há muito tempo. Então, o medo dos filhos baixarem o padrão de vida e o medo que os filhos sofram muito com o divórcio é um medo que te impede e que provavelmente você vai sentir. Outra coisa que eu queria dizer em relação aos filhos, irmã, é que os nossos filhos, eles nascem para a vida. Eles não têm responsabilidade nenhuma de te fazer feliz ou de viver sonhos que você queria. Eu vejo muito isso. Eu trabalhava no mercado de festas e eu recebia muitas mães de meninas de 15 anos para fazer festas de 15 anos. Na verdade, o sonho da festa era da mãe. O sonho da festa não era das filhas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Nossa, esse sonho é meu e eu tô querendo que o meu filho realize esse sonho por mim. Não, irmã. Esse sonho é seu. E se você não realizou a tempo, tudo bem. Bora ter novos sonhos. Bora ter novas metas. Mas ficar no casamento ruim por conta dos filhos é um peso muito grande para eles. Eles vão sentir. Fora que tudo que você está vivendo no seu relacionamento, você está mostrando para eles como é para ser. Então, muito cuidado com isso, porque eu atendo mulheres 40, 50 mais que chegam e dizem assim: ai, eu abdiquei da minha vida. Eu deixei minha vida de lado pelos meus filhos. Então, hoje, eles têm que ficar comigo, eles têm que cuidar de mim, eles têm que fazer isso e aquilo. Não tem nada, irmão. Não tem nada. Tu abdicou da tua vida, tu ficou num casamento ruim, tu ficou num relacionamento tóxico por causa dos filhos, foi uma escolha sua. Não coloque nos seus filhos essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é deles. Filho, a gente cria para a vida, para o mundo, e a gente tem que deixar eles irem. Essa responsabilidade que você colocou neles não é sua. Por isso que você tem que ter muito cuidado em estar abdicando da sua vida, da sua juventude e de estar num relacionamento ruim só por causa dos filhos. Eu recebo todos os dias aqui pacientes que dizem: ah, eu vou me separar só quando meus filhos crescerem. Minha irmã, é loucura. Vai se separar só quando os filhos crescerem? E aí tua vida? Vai passando e tu vai deixando? Então tá errado isso. Então observe bem o que é que você tá fazendo da sua vida, porque esse medo de que os filhos sofram, de que os filhos vão sofrer muito lá na frente, ou não vão ser criados pela família tradicional brasileira, vai deixar você presa nesse relacionamento ruim muito tempo, tá? Não é justo. Então, o próximo medo que provavelmente você sente ou vai sentir quando você se separar é um medo muito recorrente que aparece aqui. Acho que 95%, inclusive de quem só namora, tá? Tá no relacionamento ruim, aí tem medo de quem completa? Medo de se arrepender. Ai, mas e se eu me arrepender? Por isso que precisa estar num processo de autoconhecimento, em cima de exercícios. Vou dar um exercício aqui para você. Se você tem medo de se arrepender, já coloca no papel
todos os motivos pelos quais eu estou acabando, todas as situações constrangedoras que eu passei, tudo que eu não quero mais para minha vida, coloca no papel, irmã. Coloca para chegar lá na frente, tu sentir a saudade, querer voltar, tu usar a racionalidade para entender, isso eu não quero para mim. Então você precisa ter muito claro o que você não quer para você. Então esse medo de se arrepender é um medo muito comum. E esse medo vai fazer você ficar nesse relacionamento ruim. E aí você tem que aprender também a bancar suas escolhas. Não, eu preciso ter a autorresponsabilidade para, se eu decidir me separar, para se eu decidir sair desse relacionamento, eu bancar essa minha coragem. Eu ter a autorresponsabilidade e bancar e dizer, eu saí por conta disso, disso e daquilo. E eu ter muito claro todos esses motivos escritos, porque vai chegar a saudade e o cérebro vai se confundir e você precisa ter muito claro esses motivos. Tá fazendo sentido, irmãs? Esses motivos e medos que te prendem, né? E que você vai enfrentar se você decidir se separar ou se você já tiver separado. Outro medo muito comum, né? É de dividir o patrimônio. Ai, não, conquistei tanta coisa, casa, apartamento, carro. Eu vou ficar mais pobre se eu me separar. Eu ouço muito aqui essa frase. Vai, irmã. Pode ficar mais pobre, mas eu tenho certeza que você vai ficar mais feliz. É muito melhor eu ser feliz numa cabana do que eu comer no banquete num castelo e tá triste. Eu digo muito aqui que eu tenho clientes que vivem em gaiolas de ouro. Vale a pena viver em gaiolas de ouro? Vale a pena viver em prisões emocionais? Muitas mulheres vivem em prisões emocionais. São prisões sem grades, são gaiolas de ouro. Por medo do fator financeiro, por medo de dividir o patrimônio, tá? E vivem vidas sem sentido. Simplesmente só vivem, não existem. Bom dia, Lucicleide. Como é que você está hoje de manhã? Então, o medo de dividir o patrimônio também é um medo recorrente que eu vejo muito aqui. Outro medo, que na verdade é uma vergonha. Bianca, eu tenho vergonha de ser separada. Eu tenho vergonha de ser solteira. Por quê? Porque vivemos numa sociedade machista, né? Vivemos numa sociedade ali que não vê com bons olhos uma mulher sozinha. E muitas vezes esse medo de ser solteira, essa vergonha da sociedade, né, de ter fracassado, né, a gente vê muito isso, um divórcio como fracasso, uma separação como fracasso. É muito louco isso. Será que não é muito mais fracasso ficar numa relação ruim? Será que não é muito mais fracasso você permanecer, perder seu tempo de vida, sua juventude, num relacionamento ruim? Principalmente aquelas mulheres que querem ter filhos ainda, né, que querem casar e ficam presas em relacionamentos ruins, com vergonha de ser solteira, ou com medo de não achar ninguém compatível, com medo de não ter mais homens no mercado. E tem, gente. Sempre vai ter alguém que tá te procurando. Eu atendo homens que dizem a mesma coisa. Bianca, não tem mais mulher no mercado. Não tem mais mulher que queira viver um relacionamento sério. Eu ouço muito isso aqui. E é uma inverdade. Mas essa vergonha de ser solteira, esse medo, né, de estar solteira hoje, vai te aprisionar no relacionamento ruim, fora que vai fazer você perder o seu tempo e a sua juventude. Faz sentido isso?
Você já teve esse medo? Eu já tive. Eu atendo todos os dias mulheres que têm medo e vergonha de ser solteiro. E aí eu já engato no próximo medo. Medo de estar velha demais para se separar. E a gente está vendo agora muito o divórcio cinza. O que é o divórcio cinza? São mulheres e homens que estão se divorciando depois dos 40, depois dos 60, quando já criaram seus filhos, né? Lembra dos primeiros medos que eu falei? Ai, só vou me separar quando os meus filhos estiverem maiores. Então, são pessoas de gerações passadas que aguardaram todo o tempo do mundo, perderam juventude, perderam tanta coisa, esperando chegar nos 50, nos 60, com os filhos já maiores, e aí decidem se separar. Então, existe hoje o divórcio cinza, que são homens e mulheres 40, 50 mais, que já têm uma certa estabilidade financeira, já construíram seu patrimônio, os filhos já estão saindo de casa, e aí decidem se separar com 50, 60 anos. E tá tudo bem. Mas você não precisa esperar isso tudo e perder tanto tempo da sua vida. Hoje, a gente já tá numa sociedade que a gente entende que estar num relacionamento ruim é muito mais fracasso. Perder sua vida no relacionamento ruim é muito mais fracasso do que se separar e realmente querer viver um relacionamento de verdade. Tá fazendo sentido isso? Então, esses foram alguns medos, né? Os top, eu nem sei quantos, são 6 principais. Os top 6 medos que você vai enfrentar caso você entre num processo de divórcio ou separação. Esses medos servem para homens e mulheres, tá? Os homens não saem imunes. Muitas mulheres dizem, os homens não sofrem, os homens isso. Não, gente, os homens sofrem. Só que sofrem de uma forma ainda mais dolorosa, tá? Então, sair de um divórcio, sair de um relacionamento, é uma dor muito grande para ambos os sexos. Porém, aqui no meu Instagram, eu comunico para mulheres, né? Então, assim, se você for se separar, se você enfrentar um divórcio, ou antes mesmo de você enfrentar, você vai apresentar todos esses medos que eu citei aqui, ok? Estamos ok por hoje? Alguém quer falar alguma coisa, ou alguém quer entrar? Eu tenho 6 minutinhos ainda, antes de entrar em outra sessão. Alguém quer entrar comigo aqui ao vivo, para falar sobre esses medos? Ou para me perguntar alguma coisa? Quem é que vai ser o corajoso ou a corajosa que vai entrar aqui nessa live? É só mandar o convite para mim, tá? Manda o convite, que eu já coloco você aqui dentro e você vai poder me perguntar o que você quiser, né? Assim, vão ser 5 minutinhos de consulta gratuita. Quem vai ser esse corajoso? Ou a corajosa, que eu vi que entrou muito homem, né? O meu público masculino tá aumentando demais. E se não tem ninguém com essa coragem, tá tudo certo. Mas eu vou dar mais um minutinho para, se você quiser entrar ao vivo comigo e me perguntar uma questão da sua vida, olha, bem que eu tô enfrentando isso e aquilo, o que é que eu faço? Eu estou te dando essa oportunidade para você entrar ao vivo comigo. Bora ver se alguém quer. Ninguém, hein? Então, se ninguém quis entrar, a gente finaliza essa live de hoje. Eu quero que você encaminhe essa live para alguém, para quem está passando por um processo de divórcio e separação, para ela entender que todos esses medos são normais, fazem parte do processo, mas o medo te paralisa e tu precisa focar na energia do desejo e não na energia do medo, ok? Pois um beijo e fiquem com Deus.